Pronto. Não, tem que você. Ah, o Ale! Boa noite, a Carol tá aí também. Boa noite. Eu entendi. Entendi. Tá bom. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Estamos todos aqui. Tá bom. Pega lá, a gente põe ali no coisinha. Tem carregador aqui, é fácil, eu acho. Tá tudo certo por aí, França? Tranquilo. Então tá bom. Não, o filho foi na farmácia, a gente está dando um tempinho. O áudio de vocês melhorou agora, viu? Porque ele estava fazendo um chiado no fundo. Agora ficou bem melhor o áudio de vocês. Resolvi que está importada a voz. Uhum. Ela não é encorpada, é importada, e tem diferença. Ai. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de hoje? Tá bom, foi. Vamos dar início. Nós temos bastante coisa para apresentar. Então, vamos começar. Vamos começar com uma oração, entregando este momento nas mãos de Deus. Tem ali, ó. Vou ver aqui. Del, Clipson. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, ó Pai, aqui colocamos, ó Deus, as nossas vidas nas suas mãos. Ó Pai, a vida da nossa igreja, os nossos planos, os nossos anseios. Ó Pai, pedimos a Tua direção. Ó Pai, aquieta os nossos corações neste momento, para podermos, ó Pai, louvar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, que eu oro. Amém. Amém. Eu só vou pedir para vocês agora fecharem o microfone, que nós vamos ter um momento de louvor com o Mário, com a Selma, com o Heber e com a Paula. Agora acertei todos os nomes. É lógico que antes eu conversei com eles, que eu sempre esqueço o nome de alguém, mas eu conversei com eles antes. Dessa vez só foi o nome de uma pessoa, da próxima eu vou lembrar de todos, hein? Que Deus abençoe vocês, viu? Não, mas é só fechar. Lembrei, Lívia sair, é isso que eu precisava ouvir. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estar com vocês mais uma vez. Ao longo de toda essa jornada, a gente não pode deixar de agradecer ao Zoom, porque como essa tecnologia nos deu condições, né, de estarmos próximos, ainda que distantes, né? Então, está chegando o momento de nos encontrarmos. Já falei até em outros momentos, né? A gente sente saudade de coisas muito elementares, assim, tudo, né? A gente que está envolvido com música, a gente tem saudade de falar, vamos ficar todos em pé? Entendeu? Porque no Zoom a gente não fala isso, né? A gente não tem falado dessa forma, né? Então, agora, todos podem ficar sentados. Então, a gente sente saudade dos irmãos, sente saudade da interação com vocês, mas é importante que a gente continue tomando todas as precauções, os cuidados, e que Deus continue nos abençoando. Queremos abençoar vocês com essas músicas e que elas possam tocar no coração de vocês. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente,
todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por seu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti esse sincero amor, seja a expressão
sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, do abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Muito obrigado pelo louvor. Que essa música seja uma oração da nossa vida. De sermos moldados por Deus. E entender que só a graça dele nos basta. Eu vou mudar aqui um pouquinho a ordem do que eu tinha planejado. E vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias. No Salmo 37. Salmo 37, nós vamos ler os versículos 3, 4 e 5. Salmo 37, versículos 3, 4 e 5. Todos acharam, hein? Beleza? Diz assim, é um salmo bem conhecido por todos nós. Talvez alguns até saibam ele de cor, né? Pelo menos esses 3 versículos. Deixa eu só admitir aqui. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi no final da vida dele. E ele, então, escreve um salmo onde os olhos, a vida daqueles que são de Deus, aonde que esses olhos deveriam estar, aonde que a vida dessas pessoas deveriam estar. Ele, no final da vida, ele também escreve um texto para o seu filho, rei Salomão, em que ele diz, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e conhece todos os desígnios do seu pensamento. Se o conheceres, ele deixará. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te deixará para sempre. E o sentido é o mesmo, de que o rei Salomão e tanto o povo de Israel, a nação de Israel, deveria ter os olhos em Deus, em confiar em Deus, e não olhar para os ímpios. É isso que ele diz nos versículos 1 e 2. Ele diz, não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva, e murcharão como a erva verde. E então ele diz, confie no Senhor. Olhe apenas para o Senhor.
Os teus olhos devem estar apenas no Senhor. O teu coração deve estar apenas no Senhor. O mundo, nos dias de hoje, diz para você confiar em si mesmo, de você ter os olhos em você mesmo, de você ter, né, um mundo próprio em você mesmo, colocando Deus de lado. E nós lutamos com isso porque isso é algo natural do nosso homem pecador. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Disseram não para Deus e passaram a confiar neles mesmos. Gostaria de compartilhar com vocês uma tela para ajudar aqui. O mundo diz para você confiar em si. O mundo ainda diz o que é confiança. Ele diz assim, algo até interessante, ele diz, dizer as palavras, eu confio em você, é colocar toda a sua fragilidade nas mãos fortes de alguém, sabendo que tudo vai sair perfeitamente bem. Aqui o mundo diz de você confiar em alguém. E sabemos que a palavra de Deus diz para nós não confiarmos nas pessoas e confiarmos em Deus. Ainda tem uma frase bem interessante que diz assim, confiar é como presentear a parte mais delicada que possuímos, o nosso coração. A confiança é um bem precioso, um tesouro que deve ser oferecido com cautela, porque é a parte mais linda de uma amizade e o vínculo mais forte de um relacionamento. E o rei Davi, no final da sua vida, ele diz, confie no Senhor. Entregue-se a Ele. Confiar é o primeiro passo para viver bem. O texto diz, confie no Senhor, e por confiar no Senhor eu procuro buscar fazer aquilo que é correto diante dele. Diz também que a confiança, confie no Senhor e habite na terra. Não é habitar no mundo próprio, é habitar aqui, neste mundo no qual nós vivemos, com as pessoas com as quais nós convivemos. E é aqui onde nós precisamos resplandecer a glória do Senhor. E ainda diz no texto, confiar no Senhor e alimentar-se da verdade. É interessante isso porque na nossa natureza, quando nós estamos passando por alguma adversidade, a primeira coisa que a gente faz é buscar resolver com as nossas próprias forças. E alimentar-se de informações que estão aí à nossa volta, com pessoas que imaginamos que podemos confiar naquilo que elas têm para nos dar. Mas o texto diz, olha, você deve confiar no Senhor. E deve se alimentar da verdade, confiando no Senhor, por mais difícil que seja. O texto continua e diz assim, confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade, agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. A gente sempre lembra da segunda parte, né? Dele satisfazer os desejos do nosso coração, mas vamos entender aqui realmente o que esse texto quer dizer. Né? E para a gente poder compreender essa palavra agrade-se da melhor forma possível daquilo que o original traz para nós, é necessário nós colocarmos duas palavras do português. A primeira delas é o terno, ternura, né? Que tem sentimentos afetuosos, que sente ou desperta afetos, que revela suavidade, brandura. E a outra palavra é delicado, meigo, afetuoso, que apresenta brandura, suavidade. Então, quando ele diz aqui de deleitar-se no Senhor, é de ter esse tempo rico com Deus,
de ternura e delicadeza na presença dele, de se alegrar, de estar satisfeito nele. O significado é que devemos buscar a nossa felicidade em Deus, naquilo que ele é, na sua santidade, no seu poder, na sua onisciência, no seu amor, na sua graça, na sua infinitude, na sua onipotência, na sua onipresença. É de ter momentos em que, mesmo em meio a adversidades, eu louvo a Deus com todo o meu coração. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, e ele começou a louvar a Deus, independente da situação que ele estava enfrentando. Ele estava se alegrando em Deus, mesmo preso, mesmo no cárcere. Ele tinha esse momento de se deleitar na presença de Deus. É interessante que uma pessoa, quando faz isso, o texto diz assim, que Deus satisfará os desejos do seu coração, só que os desejos dessa pessoa independem de qualquer coisa. Os seus desejos é confiar no Senhor, é entregar-se no Senhor, é se deleitar no Senhor. Uma pessoa que busca se encher do Senhor. E essa pessoa, então, se sente satisfeita no Senhor. A segunda lição: deleitar-se em Deus traz paz, regozijo e satisfação plena. O terceiro versículo que nós lemos, o versículo 5, diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Olhamos então que devemos confiar no Senhor. Olhamos então que precisamos nos deleitar, nos agradar no Senhor com ternura, com alegria. Né? E agora olhamos aqui o texto e o rei Davi diz, olha, entregue-se, entregue o seu caminho ao Senhor. E é interessante porque essa palavra aqui no original, ela dá a ideia, né, a raiz, né, a palavra raiz do original, dá a ideia de rolar, né, de você lançar, de você jogar para Deus. É como se estivesse rolando uma pedra, né, e ela indo embora. Você não sabe para onde vai chegar esta pedra. Mas não importa, porque o que importa é que o seu caminho não está com você, está em Deus. É interessante que muitas vezes nós fazemos isso de entregar ao Senhor e a gente corre atrás daquilo que entregamos, né? A gente desce a ribanceira junto com a pedra que foi jogada, né? E a gente acaba se machucando nesse caminho. A gente entrega e quer trazer de volta. O texto diz, olha, entrega o caminho ao Senhor, confia nele. E saiba que ele faz. Deus faz. Terceira lição é, meu caminho não é meu, é de Deus. Role, entregue ao Senhor. Quando eu estava terminando essa breve reflexão, hoje à tarde, depois eu saí com a minha cachorra, fui andar uns 40 minutos com ela, e eu fiquei imaginando o que é rolar o caminho ao Senhor. Porque eu estava conversando com Deus, falei assim, Deus, eu muitas vezes eu entrego para o Senhor este meu caminho, eu rolo ele para o Senhor, mas logo depois eu já estou preocupado com ele, às vezes até na oração, quando eu estou entregando a Deus, eu já estou pensando no que eu vou fazer em relação àquilo. Não sei se vocês já se pegaram fazendo isso. A gente começa a orar a Deus e daqui a pouco a gente começa aqui a começar a pensar na como é que eu vou tomar as minhas decisões. Como é que é entregar isto para o Senhor? É vivendo, é praticando bem, independente da situação. É se alimentando da verdade.
é conversando com Deus e confiando nele, fala assim, Deus, me ajuda neste momento de que eu estou com dificuldade aqui, preciso do Senhor. Meu caminho é seu, os meus planos são seus. Me dê sabedoria para poder Pronto, né? resolver estas situações. Confiar no Senhor. As 3 lições. Confiar no Senhor, fazer o bem, é o primeiro passo para viver bem. Deleitar-se em Deus traz paz, regozijo e satisfação plena. Meu caminho não é meu, é de Deus. Role e entregue ao Senhor. E eu gostaria de terminar essa breve reflexão lendo os textos novamente. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Que Deus nos ajude a entregar, a rolar os nossos caminhos a Ele, confiando de que Ele cuida de nós, confiando que Ele é o Todo-Poderoso e que nele eu posso ter satisfação plena. Amém? Bom, agora nós vamos para a segunda parte. Eu vou chamar a pessoa, que sou eu mesmo, para fazer aqui a segunda parte. Nós vamos falar do retorno presencial dos pequenos grupos. E também sobre, pelo menos, 2 encontros que teremos de treinamento, que será aberto para todo mundo, para todos, até mesmo dos pequenos, do seu PG, né? E também vou falar sobre o nosso encontro presencial, que, se Deus quiser, o faremos em novembro. A respeito do retorno, assim, na realidade, o nosso encontro está atrasado um mês e meio, por causa disso, por causa deste ponto. Normalmente, a gente sempre tem o nosso encontro em agosto. Eu não fiz em agosto porque eu queria ter esta informação da igreja, porque eu acho que seria a parte primordial aí na minha conversa com vocês para esse segundo semestre, que é o anseio de todos, né? Se encontrar presencialmente, né? Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Os nossos PGs nas casas estarão liberados a partir do dia 19/9, que é o próximo domingo, é isso, né? Acho que é isso. Hoje é dia 13, isso mesmo, dia 19/9, próximo domingo. Então, a partir do próximo domingo, os PGs estão liberados para acontecer nas casas. Tá? Na igreja, apenas os PGs que tem, o PG que tem às terças, que é o PG de mulheres, se eu não me engano é de manhã, eu sempre troco aqui. Está invertido ali. É invertido, né? Eu sempre troco isso. O de terça de tarde e o de quinta de manhã. Isso daqui é natural, eu sempre trocar. Eu sempre perguntava para a Soninha quando eu estava lá na igreja, aí ela me corrigia. Então, terças, no período da tarde, a igreja estará aberta. Agora, se desejarem voltar, eu preciso ser informado pelo menos com uma semana de antecedência para avisar o Adalberto para que ele deixe tudo preparado para vocês irem para a igreja. Tá? A das quintas-feiras, na parte da manhã, e na parte da noite apenas às sextas. Tá? No PG que tinha de terça, quarta e quinta na igreja ainda não está aberta, né, para receber estes encontros, apenas às sextas. Tá? Então nós temos o PG Kids do André e do Rafa. Tem mais um PG também que acontece às sextas-feiras, mas esse PG é do Silvio, e o Silvio ele tem um PG Kids com crianças de 1 a 4 anos, então eles resolveram de não voltar por enquanto. Então apenas tem o André e o Rafa que vão tomar a decisão se vão voltar
a funcionar na igreja e vou mesclar entre presencial e online. Aí eles que vão tomar decisão. Tá? E o esporte funcionava de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Por enquanto, apenas às sextas-feiras. Tá? E eu coloquei aqui entre parênteses bem claro, por enquanto. Estamos aí, vamos trabalhar para, quem sabe, no futuro a gente poder liberar os outros dias também. Tá? Mas, por enquanto, apenas às sextas. E agora eu vou passar para vocês o protocolo. Tá? Se vocês tiverem dúvidas a respeito do protocolo, com alguns assuntos específicos do seu PG, você pode depois me procurar para a gente conversar. Tá? Porque talvez algumas decisões aqui sejam muito particulares para o seu pequeno grupo. Então é importante depois eu conversar com vocês, tá? Se você tiver alguma dúvida a respeito disso. Os protocolos. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Isso, assim eu consigo ler. Os membros do PG, todos os membros do PG devem ter tomado as 2 doses da vacina. Todos os membros. Tá? É obrigatório o uso de máscara em todo o ambiente da casa ou apartamento. Respeitar os protocolos também do condomínio, o uso da área comum e quantidade de pessoas que você pode receber, seja na sua casa ou seja no salão. Eu sei que tem PGs, né? Tem um PG em particular que acho que vai receber o seu pequeno grupo uma vez por mês no salão, acho que do condomínio. Então, ela também tem que respeitar todos os protocolos. Tá? E esse PG em particular, eles vão, se eu não me engano, vão mesclar entre presencial e online. Tá bom? Uso do banheiro, apenas se for muito necessário. Tá? Estará vedado também a circulação no resto da casa. Só membros da mesma família no elevador. Evitar caronas. Higienizar cadeiras, bancos e tudo que foi tocado pelos visitantes. É importante, aqui eu não coloquei, mas é importante ter o álcool, ou cada um leva o seu álcool. Né? É muito importante ter isso. Né? E o lanchinho que sempre temos, ao final do PG, neste início, não poderemos oferecer, para aguardar nova orientação em outubro. Tá bom? Eu sei que isso aqui vai ser a parte mais polêmica, né? Mas e é a parte que a gente gosta bastante também no pequeno grupo, que é essa parte do lanche. Então, procurar evitar isso. Né? Aqui é vedar mesmo essa parte de ter o lanche. Né? No espaço interno, recomendamos que você evite aglomerações, né? Cumprimentos e grupos de conversa, mantendo sempre o distanciamento recomendado de 1,5 metro. Com isso, né, é importante já pensar a respeito de espaço. Eu já fui em muitos pequenos grupos, e o pequeno grupo, as pessoas sentam sempre muito próximo um dos outros. Então é importante a gente também olhar para essa parte do distanciamento. Então, ver como é que você vai receber as pessoas. Tá? Talvez tenha que mesclar num pequeno grupo, no dia do encontro, entre ter algumas pessoas presenciais e outras online. Né? E qualquer dificuldade que você tenha aqui, a gente pode conversar para ver como fazer isso. Tá bom? Mas essa daqui é a recomendação da liderança da igreja para os encontros de pequenos grupos nas casas e também lá dentro da igreja. Tá? Além disso, isso daqui vocês já devem ter lido acho que quando faz a ficha de inscrição para ir para a igreja, vem essa recomendação e eu copiei ela. Além disso, tenha em mente os seguintes questionamentos para que você esteja apto a participar. Importante, você teve contato próximo com alguma pessoa testada positivo nos últimos 14 dias? Você apresentou algum dos seguintes sintomas nas últimas 24 horas? Febre, calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, perda de olfato ou paladar, diarreia por motivo desconhecido? Em caso de resposta afirmativa, para qualquer desses questionamentos, é melhor que a pessoa participe presencialmente em outro dia.
no seu pequeno grupo. Tá? É muito importante termos cuidado com isso. Tá? Eu sei que nós tivemos na nossa igreja nós temos distância, né? As pessoas vão entrando separadas ali para sentar no seu lugar, elas são conduzidas para sentar em um local, né? Na hora de ir embora, existe uma orientação para as pessoas irem embora, e eu sei de uma pessoa que esteve na igreja, né? E ela estava com Covid, ela não sabia. Mas por manter toda essa distância, toda essa preocupação, né, que a igreja tem, né, graças a Deus, nenhuma outra pessoa também pegou o Covid. Então, é muito importante nós, como líderes, né, zelarmos pela vida das pessoas que estão no nosso pequeno grupo. Não pensem que, por você já estar vacinado, você está imune a pegar, né, ou até mesmo chegar a uma situação mais grave, né, ou as pessoas que ali estão. Por isso, toda essa recomendação. Né? Tem algumas coisas que são duras, são fortes, né, que bloqueiam, né, ter algumas coisas que nós gostamos no pequeno grupo, mas é importante a gente estar atento a tudo isso. Tá? E aguardando com o tempo, aí, em outubro, né, depois de conversar, ver como é que as coisas estão acontecendo na igreja, a partir de 25 de setembro, a igreja vai começar a liberar para receber crianças. Eu já conversei com o pastor Clauber a respeito disso, para saber como é que eles vão trabalhar com isso, né? E aí eu vou, junto com eles, pensar um pouco também em relação aos pequenos grupos, né? Para a gente trazer algumas coisas importantes para os PGs, atualizações da maneira como nós podemos proceder no PG. Tá? O líder deve estar atento e pensar como atender as pessoas que por algum motivo não possam participar, seja por ter algum sintoma ou por preferir aguardar um pouco mais. E isso a gente precisa respeitar. Né? Vão ter pessoas que não vão querer. Né? E aí a gente também não pode falar assim, você não quer vir? Não, tem que respeitar a decisão da pessoa. Ela ainda ter temor em estar presente em um encontro presencial. Aí a gente precisa pensar como é que nós vamos trabalhar com isso. Né? Se você é um PG quinzenal ou semanal e quer todos os encontros se encontrar presencialmente, né, então a gente precisa pensar como fazer isso nesse momento até a pessoa ela se sentir mais tranquila em estar presente. Tá? Ok? Talvez seja necessário, então, oferecer, né, a participação online por enquanto. Tá? Alguns PGs estão preferindo mesclar entre encontro presencial e outro online ou deixar apenas para novembro, um grande encontro presencial de final de ano. Tá? E aí nós vamos ter mais informações para novembro. Quem sabe poder fazer churrasco, né, fazer alguma coisa aí que já esteja liberada. Né? Eu já estou pensando também no meu PG que eu tenho de quarta-feira, que é um PG que só funciona online, e talvez ter um encontro lá para novembro. Tá? Essas são, então, as informações a respeito do retorno do PG. E eu gostaria de saber se alguém gostaria de perguntar algo. Eu tenho uma pergunta. Diga. A questão dos pequenos grupos da igreja, parece que os homens de quinta-feira ficou de fora, é isso mesmo? Não, o pastor Samuel, não sei se ele tem alguma informação, mas acho que foi para sexta-feira, né, pastor? Exatamente. Tá. Foi combinado com eles de passar para sexta-feira. Então vai ter um encontro sexta-feira. Isso. Tá Isso. bom? E agora não é uma homens. pergunta, mas é uma consideração. O nosso grupo aqui é todo mundo com mais de 25 anos de idade. Uhum. Se for eliminar quem tem dor, não vai sobrar ninguém. Mas aí é a questão de a pessoa entender se ele sabe que aquela dor já vinha com ele, né, ao longo da vida, não tem problema nenhum, né?
já igual a está Brasília com dele. ele. Eu tenho dor também, que está comigo, não tem nada a ver com Covid, né? Então, vamos embora. Não, isso aí não tem problema não, fica tranquilo, tá? Ok? Tá bom. Aliás, até porque nós temos o PG Idiomas, que acontece todas as sextas, né? Vai acontecer todas as sextas, é que eu vou alternar entre os PGs de PG Kids, né? Porque nós não temos tantas salas, então tinha o PG do André e do Rafa aconteciam juntos, até mesmo porque eles tinham uma pessoa para cuidar das crianças ali, eles dividiam, né, uma oferta para a pessoa. Mas, por enquanto, vai ter que funcionar alternados em sextas-feiras, até mesmo para poder receber o PG dos homens toda sexta-feira na igreja, até o momento em que puder mudar, né, e voltar para quinta-feira. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Pastor, eu tenho. Diga. Sou Andrés. Diga. Como é que a gente faz, por exemplo, com as pessoas que não tomaram a segunda dose? Eu tenho exemplo, por exemplo, meus filhos, eles só tomaram a primeira. Como é que ficaria nessa situação? Tem que levar o comprovante, tem que comprovar? Não, nessa situação, de acordo com a orientação da igreja, os teus filhos não podem ir ao pequeno grupo, até tomar a segunda dose. Okay. Tá? Essa é uma parte que não tem como a gente seguidos, né? flexibilizar. Que é? Tá bom? Gustavo. Oi, diga, quem que está falando agora? André, tá ok, André Damari. Só uma pergunta em relação ao Kids. No nosso caso, então, tecnicamente, a gente não vai poder se reunir, porque eu, por exemplo, tenho uma filha de 11 anos, e muitos têm filhos, ou uma parte tem filhos abaixo dessa idade, eles nem vacinados serão. Então, via de regra, acho que é não vamos se reunir lá. É uma pergunta muito boa, porque a resposta tem a ver com a base do que a igreja está fazendo para se ter voltar as com os crianças menores, né? Presencial, tá bom? Uhum. Então existem algumas ele se informações parecer, né? que eu ainda vou adquirir aí, vou conhecer com o Clauber, tá? Eu não tenho Tranquilo. todas as respostas para isso. E isso, Andrés, pode também te ajudar em relação ao teu filho, tá? Então, eu conversei com o Clauber na semana passada na igreja, e eu perguntei para ele como é que vai ser esse retorno, então a gente vai marcar um dia para a gente conversar e ele me explicar. Tá? Hoje mesmo à tarde teve um outro líder, o Cristiano, a gente conversou, e também o questionamento era o mesmo, do Andrés. Né? Não, meus filhos vão ser só em novembro, pastor, a segunda. Então é a mesma coisa também Vacinaram do Cristo, agora em só agosto. em novembro. Tá? Mas aí o que eu vou pedir para vocês é aguardar até mais esses próximos 15 dias para eu poder ter essa informação melhor com o Clauber, para saber como é que eles vão fazer, qual que é o protocolo que eles vão seguir, porque as crianças ainda não tomaram. A minha filha também só tomou a primeira dose. Ela Gustavo, tem 12 anos de idade. Então, pastor? Sim, Gustavo. Pode falar. Quando se tratar de menores de 18 anos, não há necessidade das duas doses terem sido registradas. E também para quem tem menos de 11 anos. É para adultos que realmente o protocolo estabelece que são, então, duas doses. Então, os filhos, eles não têm como, no caso de um anfitrião que tenha filhos, não tem como mandar para outro lugar. Então, assim, realmente tem a ver com aqueles que são mais vulneráveis, né? Tá. E nas crianças, pastor, isso nós não temos tanto esse cenário. Ok. Obrigado, Gustavo, pastor. Diga, quem quer uma falar? Pergunta. É o Wagner. Wagner. A gente vai ter uma reunião para falar só dos esportes, aí eu vou para o senhor das perguntas. Tá ok, beleza, sem problemas. Tá? Tá bom. Pastor, uma dúvida aqui também sobre o PG de sexta. Rafa, diga. Existe alguma possibilidade de fazer
metade do grupo presencial e uma outra parte online. A igreja tem estrutura de internet, de repente, Tem, para ajudar a tem gente? toda a estrutura para a internet. Porque provavelmente a gente com o Daniel do grupo de risco, a gente não volta, né? Mas a gente não conversou com o grupo ainda. Né? Tá ok. Tá. E aí, no caso, se alguém quisesse voltar, a gente continuaria, que nem foi uma das sugestões, mesclar mesmo. Computador a gente teria, né? Sempre tem alguém, mas seria mais o suporte de internet, se a Não, internet igreja tem. daria esse suporte. Internet tem. Aí como eu mesmo que mexo com a internet, então eu só tenho que liberar esse computador para poder ter acesso pleno, né, da rede da igreja, tá? Talvez, Gustavo, a questão, e Rafa e Letícia, a questão talvez mais complexa não é o acesso à internet, mas é a captação e a transmissão da imagem, né? Que terá que ser feita com uma qualidade que possa... E o som, né? Em casa, sim, e um som que possa ser audível, né? Uhum. Então aí esteja mais até o desafio, né? E que serve também para os PGs que estiverem com online e presencial em simultâneo, né? Então é algo que o Gustavo depois vai dar algumas dicas, né, para ajudar, né, a fazer essa transmissão, contemplando quem está presencial e quem está online. É verdade. Gustavo, só mais uma e pergunta. tem uma Gustavo. coisa, gente. A igreja nós estamos abrindo, né, trazendo uma orientação para a igreja, para os PGs, para esses encontros presenciais, mas não significa que você precisa já agora começar. Você conversa com o seu PG, né, e tome uma decisão em conjunto ali, né, em que todos estejam firmes em poder se encontrar presencialmente, né? Estejam em paz em fazer isso. Então, não fiquem tranquilos em relação a isso. Vocês podem até combinar, funciona só em novembro, nós vamos ter o nosso encontro. Né? Então, não fiquem assim, a igreja agora falou que tem que ser presencial, então agora tem que fazer presencial. Não, não é isso. Tá? É que você agora pode, né, de uma maneira oficial, né, com a orientação da igreja, ter esses encontros no seu pequeno grupo. Tá bom? Alguém mais? Eu estou vendo ali a Sorana com a mão levantada. Sem ansiedade, né, pastor? Oi? Sem ansiedades, né? Sem ansiedades, né? Tá ok? Só uma coisinha, pastor, que eu lembrei aqui. Dia 18 vai ter um evento na quadra dos jovens, acho, enfim, adolescentes, enfim. A gente pode ter isso como um parâmetro, o que a gente vai poder fazer na quadra ou não, tipo distanciamento, comida, bebida? Pode ter. Tá. Sem problemas. Tá ok, a Sorana está com a mão levantada? Pode não, você já respondeu. Já respondi? Tá ok. Então, deixa eu só... Oi, Gustavo, sou eu de novo, André. Diga, André. Desculpa alugar, mas é importante. Eu tenho um ou outro caso, e eu me lembro bem de cabeça, que a pessoa se opõe a se vacinar. Nesse caso, fica restrito o acesso, né? Sim. Se o pastor Samuel tiver alguma coisa assim, que ele acrescente naquilo que eu passei para vocês, é que essa pessoa estaria vedada a participar. Uhum. Né? Agora, se o pastor Samuel tiver algo que possa esclarecer um pouco mais ou reafirmar também o que eu acabei de dizer, né? Deus ainda não nos deu essa revelação, nem a equipe pastoral, nem a equipe do protocolo, composta por pessoal da área médica, né? Então, é mesmo para vacinar. Se a pessoa tiver objeções, ela deve ficar online. Ok? Respondido, André? Perfeito. Obrigado. Beleza. Alguém mais tem alguma pergunta? Gustavo, eu acho interessante inserir, não sei se você vai passar essas informações. Vou sim, vou passar no grupo de líderes. Então, inserir que não é obrigatório às crianças e nem para menores de 18 anos que esteja vacinado com a segunda dose. Porque no final de semana agora a gente vai abrir
para o Kids, né? Então, a gente No vai último, atender... daqui 2 semanas, né, que abre, né? Não, Não. é no próximo É dia 25, domingo. não é? Não, dia 19. Dia 19? Próximo domingo agora. É, próximo domingo. Então, e como é que a gente vai fazer com essas crianças? Então, as crianças não estão vacinadas. Tá ok. Não, eu coloco Então, essa informação lá. Obrigado, Ok. Soninha. Mais alguém? Boa noite, pastor. Eu sou o Victor. É o Victor. Eu sou do PG, que era do André Cerqueira, da Tati. A gente, antes da pandemia, a gente tinha o PG na igreja dia de sábado, né? Uhum. Eu não sei se, pelo que eu vi aí, só estão abrindo no dia da semana. Então, sábado, para Por encontro de enquanto, PG, sim, Vitor. pode? Por enquanto, nós não vamos poder ter PG na igreja nem de sábado, nem de domingo, que também tem o PG do Paulo. Acho que o Paulo não está aqui agora, mas também tinha o PG do Paulo de domingo. Ah, entendi. Por enquanto, a igreja só liberou, né, a sexta-feira, né, e o sábado tem um horário muito curto, né, que aí é para uso da quadra dos adolescentes. Entendi. Tá bom? Tá bom, então. Obrigado. No sábado, das 9 às 13 horas, seria possível ter reunião do PG, né? Mas é estrito a esse horário, que é o horário onde haverá a estrutura funcionando, né? A nossa logística, as equipes, né? Então, não sei se é o horário do PG de vocês, normalmente é mais à tarde, né? Não, na verdade, começava às 18. Às 18 horas. Assim, ao fim da tarde, né? Mas eu acho bem difícil os irmãos conseguirem se reunir de manhã. Então, vamos ter que esperar. Seria hoje, todas as atividades de sábado, elas estão restritas das 9 às 13 horas, né? Uhum. Mas, nesse caso, então, aguardem mais um pouco. Sim, tá. Online vai chegar o momento que vai ser possível. Tá certo. Obrigado. Ok. Silvia, que está com a mão levantada. Então, eu só queria confirmar se eu entendi certo, porque, na verdade, para mim, estava totalmente fora que a gente vai reagindo conforme ao nosso grupo e pensando conforme a realidade do nosso grupo. E no meu grupo, pelo menos, ninguém tem essa postura de se recusar a tomar vacina. Só que eu queria confirmar se realmente essa equipe que o pastor Samuel está falando vai estudar esse caso, porque, na verdade, pode até... Uma coisa é esperar o prazo que a pessoa vai tomar a segunda dose, e outra coisa é negar o acesso a uma pessoa que tem essa liberdade de não tomar a vacina, né? Então, só para confirmar se realmente isso vai ser estudado pontualmente, né? Pastor, você quer... Já foi estudado o tema pela equipe do protocolo, né? As pessoas, quando não estão vacinadas, não só elas estão em perigo, mas elas colocam os demais em perigo. É uma questão de saúde pública, né? Uma questão sanitária. Então, o princípio é esse. Nós, até termos uma situação de epidemia controlada e uma perspectiva melhor, a gente hoje tem uma tendência de queda desses números. Isso é muito bom. Ainda há uma grande incógnita sobre a variante Delta e como aí nas próximas semanas e meses nós vamos sentir a variante Delta. As pessoas que não se vacinarem, elas estão sob grande risco, pensando na variante Delta, que é muito mais forte do que as que já passamos, né? Então, é uma questão de saúde pública. Esse assunto já foi abordado e a nossa compreensão é essa. A pessoa, ela deverá aí ter o acesso via online, presencialmente. Nós não entendemos que seja algo que seja saudável, né? Ô, pastor, mas aí o cuidado que eu penso assim, porque se a gente fosse reunir presencial, a gente não vai exigir da pessoa a comprovação de vacina.
Não, Essa pessoa aí, ela foi real e disse que não se vacinou e não quer se vacinar. E como é que a gente vai saber se está entrando alguém que não se vacinou? Também é complicado. Nós temos né? que dar o princípio e aquilo que é combinado entre os participantes dos nossos grupos. Eventualmente, alguém poderá até dizer algo diferente daquilo que é a realidade. Nós não temos como saber, mas nós temos que seguir princípios pensando no grupo, né? Ok. E eu acho que cabe também a nós, como líderes, tomar muito cuidado da forma que a gente vai colocar isso, né? Sim. Porque é bem delicado a gente falar para uma pessoa, assim, por isso que tem um jeitinho de falar, acho que a gente vai ter que ter essa sensibilidade de como a gente pode falar, que por enquanto, né, essa é a realidade, e com carinho, né, porque é difícil mesmo a gente dizer para alguém que tomou essa decisão de dizer, não, então você não vai participar, né, tem que ter cuidado, né. É verdade. Aí cabe aos líderes passar essas informações para os participantes do grupo, com carinho, como a Silvia muito bem falou, mas pensando na segurança das pessoas, pensando nesse princípio que é tão importante, né? De responsabilidade que a gente tem mantido ao longo desse período, né? Então, a gente não quer morrer na praia aqui liberando sem realmente uma orientação clara. Agora, nós sabemos, pode haver alguém no domingo participando do culto que a pessoa está com Covid, né? A gente não tem como saber isso. E a pessoa, sabendo que ela, se tiver sintoma e tudo, ela deve, então, ficar em casa, se resguardar, procurar ajuda, né, médica, se for necessário, mas no que depende de nós, esse é o princípio, no que depende de nós devemos, sim, com carinho, dizer às pessoas que esse é o nosso protocolo. Né? Ok. A Regina está com a mão levantada. Regina? Eu estou aqui. Então, a minha pergunta era justamente essa, né? Porque, assim, para o pequeno grupo é fácil controlar, mas para a igreja, eu acho que não. Ninguém fica lá na porta da igreja pedindo o passaporte sanitário, né? Que é uma coisa que a prefeitura agora vai fazer, né? Então, assim, eu acho também que é uma questão de responsabilidade de cada um. Se a pessoa não quer tomar vacina, ela está pondo mais em risco a vida dela do que a do outro, porque o que tomou a vacina, ele vai estar vacinado. Eu, no caso, eu tomei a vacina. E eu peguei o Covid agora no mês de agosto. Peguei um negócio super fraco, que nem se fosse um resfriado mesmo, uma dor de garganta e uma coriza por 2 dias, e depois, no 3º dia, não tinha mais nada. Mas porque eu estava vacinada, com 2 doses, vacinada, bonitinho e tal. Então, eu acho assim, eu, no meu grupo, não tenho essa situação. Mas se eu tivesse, eu também não faria acepção de pessoas, não. Porque eu acho que quem não está tomando a vacina está se prejudicando mais do que o outro. Porque, inclusive, tem o assintomático. Eu peguei a Covid da minha neta. Ela estava totalmente assintomática, e aí ela foi testada, ela testou positivo, passou uns dias, eu também estava testada positivo. E, assim, foi assintomática. Ela começou a apresentar febre depois. Então, assim, eu acho que fazer acepção de pessoas nesse momento, eu não vejo muita coerência cristã, de verdade, né? Apesar que, se a gente for pensar lá nos tempos passados, as pessoas com lepra eram rechaçadas, assim, deixadas de lado e tal, enfim. A gente tem que pensar na situação hoje, né? Mas penso que quem não quer vacina está prejudicando-se pessoalmente, não ao outro. Porque ele pode também prejudica o outro, porque acaba por ser né, pastor? Porque está sintomático no caso. Contágio, sim. Então, mas a igreja, por exemplo, está exigindo uma comprovação de vacina? Não. As pessoas vão... Respeito a posição da Regina, respeito a sua posição, entendo o seu argumento. No culto, nós temos um distanciamento bastante grande, temos um espaço que é muito amplo e arejado,
é diferente de uma sala de um apartamento. Concordo. Então, assim, são situações realmente distintas. O protocolo ele procura manter essa lógica, esse princípio, que é feito para que as pessoas possam voltar a reunir-se com segurança. Então, por isso, eu entendo que não é uma acepção de pessoas, não é uma distinção, porque as pessoas elas poderão acompanhar online essas reuniões, se o PG assim se organizar, que é aquilo que o pastor Gustavo e nós temos encorajado a fazer, o grupo ter o presencial e o online dando oportunidades, né? Mas é uma questão de seguirmos aqui princípios que pensam no bem comum, né? Eu já tentei, pastor, no final do ano passado, fazer, e olha que ninguém estava vacinado, né? Mas tentei fazer assim um semipresencial para quem não tivesse com tanto medo assim. E não rolou, não deu certo, né? Então a gente conseguiu, o final do ano passado, nós fizemos mesmo uma reunião presencial, que foi a última do ano, que foi a confraternização nossa, o nosso PG de Ações de Graças, né? Presencial. Faltou, acho que três casais não vieram, porque realmente por medo não vieram. Aí, agora, no final do semestre, a gente fez outro encontro lá presencial, na minha chácara, e assim, bom, ambiente aberto, diferente também, né? Mas mesmo assim, três casais não participaram, 2 por medo, 1 porque não podia ir mesmo, né? E agora a turma não quer voltar para o presencial, por enquanto, até todo mundo tomar a segunda dose, ainda tem gente que não tomou a segunda dose. Então, a gente continua online, a gente está online ainda. Muito bem. Né? Por conta disso. Mas não vejo problema em desprezar, caso vá voltar online, quem não tomou vacina. Mas aí cada grupo pensa o seu e pronto. Né? Era só essa a minha opinião. Okay. Alguém mais tem alguma pergunta? Se tiver alguma situação particular do seu pequeno grupo, você pode entrar em contato comigo, que aí a gente conversa a respeito disso, né? A respeito da situação, a gente vê como é que pode resolver nessa questão, tá bom? Mas lembrem bem, nós não estamos incentivando 100% para vocês se reunirem presencialmente. A igreja está abrindo, né, para poder ter esses encontros presenciais, né? Se em novembro nos PGs puder ter churrasco, pizzada, né, festa, tudo, eu vou estar lá, tá, junto com vocês. Que se a igreja liberar isso, com certeza eu vou estar lá junto para a gente poder celebrar, né, esse final de ano, mas nós temos que aguardar. Esse é o nosso desejo, né? Mas o nosso caminho, como nós vimos hoje, nós temos que rolar para Deus, entregar para Deus. Deus nos deu sabedoria, né, para poder tomar decisões, né? Estamos sendo bem sensatos aqui, né, em relação aos encontros. É uma grande responsabilidade que nós temos, né, com a vida de pessoas. Né? Então é muito importante que todos então sigam esses protocolos que a igreja colocou, né, e conforme alguma nova informação dos protocolos, né, junto com a igreja, eu vou passando para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Se ninguém tiver mais alguma pergunta, não sei se o pastor Samuel quer dar mais alguma consideração em relação a isso. Eu só queria aproveitar, eu não ouvi você explicar por que não vai ter comida, né? Mas é um pouco óbvio, né? Mas devem ter entendido. É porque no momento em que se come, retira-se a máscara e a proteção realmente ela deixa de existir, e essa proximidade também acaba por tornar esse momento um momento que é assim, de potencial aí contágio, né? Então, nós estamos com o cuidado em setembro, né,
e provavelmente início de outubro, para podermos avaliar bem como é a experiência e acompanhar essa prática, né? E também, à medida que formos observando que a nossa situação no Brasil continua em instabilidade, em queda, né? Isso nos vai permitir, então, ir reabrindo, né? Aí, progressivamente as outras coisas, como o pastor Gustavo falou. Mas o nosso propósito é mesmo que as pessoas elas se sintam também seguras, né? Para esse retorno. E um pouco pensando no que a Silvia falou, a ênfase, quando nós dermos as orientações para os nossos grupos, a ênfase deve ser naquilo que nós queremos ver acontecer, né? Então, nós vamos dizer que queremos que as pessoas estejam, sim, vacinadas, porque é importante elas se vacinarem, se não aguardam um pouquinho até poderem estar imunizadas, né? Mas é um pouco a ênfase. A gente não deve ficar na ênfase negativa, né? Dizendo, você não vem, você tem que ficar de fora, ou coisa parecida, né? É castigo para você, não tem nada a ver. Então, é também esse encaminhar... Fala, mas fala diferente, né? É dizermos realmente o que queremos ver com segurança, todos que participam, todas as pessoas, elas se sentirem seguras também, né? Mas obrigado. Isso. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou pular para a segunda parte aqui do nosso encontro. Deixa eu entrar aqui na tela. Essa parte mais curta, a respeito de encontros ou cursos que nós vamos oferecer para esse segundo semestre, né? Então, vocês podem até anotar, na realidade, depois eu vou mandar para vocês, mas esse convite ele é estendido para vocês, líderes. Para vocês seria muito importante estar presente nesse dia. Esse é um assunto que o pastor Lisanas vai tratar, é um assunto do momento, né, onde as pessoas elas indagam a gente e é importante a gente saber como responder, né? E um deles é como o cristão deve entender a diversidade e inclusão de gênero. Tá? Esse assunto eu até trouxe para ser estudado, porque o meu pequeno grupo de quarta-feira é um pequeno grupo aberto para pessoas que estão chegando na igreja, é um pequeno grupo de acolhimento, então, e chegou um momento do nosso PG que nós recebemos uma pessoa que se incluía nessa parte de gênero, né? E ela fez parte do nosso PG, graças a Deus todo mundo recebeu muito bem, né? Mas vieram dúvidas, né? Então eu achei importante ter um sábado, né? 16/10 é um sábado, a reunião começa às 9 horas da manhã e vai até às 11h30 da manhã. Né? Depois eu vou mandar com os horários, tudo certinho para vocês. Né? Mas é bem importante vocês participarem e também vocês abrirem, né, para os seus pequenos grupos, convidar as pessoas também para participar deste encontro com o pastor Lisanas. Será online esse encontro. O próximo encontro será no dia 6/11. Né, ainda está a confirmar, né, então também temos que aguardar como é que as coisas estarão acontecendo aí para frente na igreja, né, as decisões da liderança. Mas, a princípio, é no dia 6/11, o encontro de líderes e anfitriões. É um encontro presencial, né, para nós louvarmos a Deus. E este ano que nós tivemos aí pastoreando, cuidando de pessoas. E o terceiro encontro é online, que é no dia 27/11, é com o presbítero e doutor e um amigo meu do seminário, Fábio Cortez. Né, ele vai trazer um assunto que faz parte de um livro, que é Ídolos do Coração. E a minha sugestão aqui é que vocês leiam o livro para este dia. Né, a livraria da nossa igreja já está sabendo a respeito desse livro, eles já
deram um preço especial. Vou passar para vocês depois no WhatsApp, também com o contato do pessoal da livraria para vocês fazerem o pedido. Tá? Mas será no dia 27/11, um sábado, no horário das 9 também até as 11h30 da manhã. Tá bom? E esse encontro também é aberto para as pessoas também do seu pequeno grupo. Tá bom? Então, para mim, é isso que eu tinha para passar para vocês. Né? Antes da gente ter o último louvor com o Mário, o Weber, a Paula e a Selma, acertei de novo o nome de todo mundo, hein? E nem precisei olhar aqui na minha anotação. Tá? Só vou pedir para o pessoal do esporte ficar um pouquinho mais, se puder, para a gente poder conversar. Tá ok? Nós vamos ter o louvor. Eu vou pedir depois para o pastor Samuel fazer uma oração. E aí, como eu sempre digo, no final estarão todos despencados. Tá bom? Mário, tá com vocês aí. Ei. Vou escutar, que Deus possa falar com vocês. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi e me encontro seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Pastor Samuel? Amém. Vamos orar juntos. Paizinho, derrama a tua graça sobre nós, sobre cada servo, cada serva presente aqui, Senhor, neste encontro.
também aqueles que não puderam participar e são parte desta rede, desta grande família de pequenos grupos da tua igreja, Senhor. Queremos consagrar mais uma vez as nossas vidas ao Senhor, pedindo que o Senhor nos fortaleça, nos renove, e que, como nós lemos nesta noite, na tua palavra, que a nossa confiança esteja no Senhor, e no Senhor também esteja a nossa esperança e a nossa força a cada momento, Pai. Pedimos a sua direção para cada passo de reabertura nos nossos grupos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a sua graça maravilhosa, renovada, para a sua glória. Oramos juntos, pedimos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite Muito a todos. obrigado Bom final pela de presença semana. de todos. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tá bom? Boa logo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Depois eu Tchau, mando gente. tudo Boa lá pelo noite. WhatsApp. Obrigada. Boa Boa noite. Obrigada, Gustavo. De nada. O Clebson aí. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem, Clebson? Tchau, tchau, Moreira. Obrigado, viu, pela ajuda, viu, Carol? Obrigada. Muito Bom ver obrigado. vocês. Boa noite. Deus Boa abençoe. noite. Boa noite. Alguém está começando o Muito final de semana. obrigado, eu Mário. vi. Mário, se você fechar, acho que não fecha aqui não, né? Eu vou fechar aqui agora. Se cair, você me passa um link, mas Tá ok. Não, aí eu abro com eles pelo... não. Como você está como anfitrião, não vai cair. Acho que não vai Boa cair reunião não, para né? vocês. Tá ok. Vê aí. Saiu. Paulo